Olá, bem-vindo ao canal. Sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. E o foco desse canal, o foco desse trabalho é que eu vou te ensinar a dominar as estratégias de comercialização para você saber o momento certo de compra e de venda de grãos. Então, não deixe de se inscrever, de apertar o sininho para receber as notificações. Quem acompanha o canal sabe que nós temos esse vídeo todas as quintas-feiras, 20 horas. Então, compartilhe com seu amigo, produtor, quem vive de mercado de soja e milho, quem tem a renda que depende disso, esse é o lugar certo. Então, a principal novidade de hoje é que nós temos plantadeiras rodando no Brasil e nós temos colheitadeiras rodando nos Estados Unidos. E como é que fica o mercado em meio a esse cenário? Alguns de vocês compartilham na sua região como está a lavoura ou mandam imagens. E olha, se você está assistindo, nós queremos saber como está a lavoura na sua região, nós queremos saber como está o plantio na sua região, e eu tenho certeza que as outras pessoas assistindo vão gostar de ler os comentários. Então, sempre coloque, se você é produtor, ou se não for, ou se está plantando, ou se não está, coloca coloca a tua cidade, estado para eles, ou região para a pessoa lendo, inclusive eu. Saber de onde você está escrevendo e coloque como é que está a situação da lavoura. Estou no Rio Grande do Sul, tal cidade, tal estado, tal cidade do Rio Grande do Sul, e aqui a gente está plantando isso. Nós vamos plantar soja nessa data. Plantio de soja no Rio Grande costuma ser mais para frente. Estou no Paraná, já plantei metade da minha área. Você vai colocando essas informações. Estou aqui no Matopiba, Piauí, Maranhão, enfim, Rondônia. Aonde você estiver assistindo, coloque ali sua cidade e estado, coloque como é que está a situação do plantio, ou na sua propriedade, ou na sua região. E essa informação é muito valiosa. Tem os dados oficiais, eu compartilho os dados da Conab, dados do USDA, que a gente tem, digamos, a estimativa oficial, semana a semana, de como está a lavoura, mas quem conhece mesmo, quem está no campo mesmo, esses relatos em primeira mão é muito valioso, e essa comunidade que a gente tem construído, falando de mercado, que está linkado à lavoura, isso traz muito valor para quem está assistindo. Então, como eu falei, não deixe de se assinar, de ser assinante, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, deixando nos comentários como é que está a lavoura na sua região. E, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a lavoura, mas vamos falar sobre o mercado. Para mim, eu sou muito pragmático, muito pé no chão. O meu foco, que nem eu falei, é ensinar a dominar as estratégias de comercialização para saber o momento certo de compra e de venda de grãos. E um dos grandes pilares disso, que eu chamo de temporada de compra e temporada de venda. O que é a temporada de compra? O que é a temporada de venda? Temporada de venda é o período do ano em que a oferta mundial de soja ou de milho está mais ameaçada. Tem dois grandes períodos em que isso acontece. Tem o período do plantio para a soja, são dois grandes períodos. Para o milho, ele fica mais mesclado. Vou já falar sobre o milho, mas para a soja, tem o período do plantio nos Estados Unidos, em que a safra norte-americana está ameaçada. Normalmente, isso reflete no mercado futuros, na bolsa, isso reflete num preço maior logo no começo do plantio, que seria período de abril, maio, junho. E isso reflete no que é chamado de basis, no prêmio nos Estados Unidos, no que seria o verão daqui. Seria julho, agosto, às vezes setembro ainda está com basis forte, dependendo do atraso ou dependendo de como está a safra. Se atrasar o plantio e atrasar a safra, setembro às vezes tem basis forte por aqui. Se o plantio for mais adiantado, desenvolvimento mais regular, como foi esse ano, aí o basis em setembro costuma cair. No Brasil é um pouco diferente. No Brasil você tem essa ascensão em Chicago no período do plantio dos Estados Unidos, sim. Mas a ascensão no mercado físico no Brasil costuma ser na entre-safra. Então, setembro a novembro costuma ser um período em que você tem
mais escassez de soja no mercado físico brasileiro e você tem um mercado mais leve no mercado físico. Então, tem várias formas de você gerir essa estratégia. Gerindo os componentes separados, por exemplo, muitos, né, alunos, clientes meus, eles fizeram travas em Chicago quando estava 12,20, 12,30. Por quê? Temporada de venda de Chicago, não no mercado físico, mas de Chicago, sim. Os especuladores tinham neutralizado sua posição, vários indicadores, então estava na hora de você proteger aquele preço. Aí o mercado caiu, chegou às baixas em agosto, mas o mercado físico no Brasil estava lá em cima. Está na hora de você fazer a venda física e recomprar a posição no papel. Se você gera esses componentes separados, isso traz grandes oportunidades. Se você ainda não tem esse costume ou essa cultura de gerir separadamente, eu gostaria de te encorajar de dar os próximos passos. Nós estamos já com uma turma fechada, mas fique atento, fique ligado no canal. Nós vamos ter oportunidades futuras, mas nós estamos com alunos, talvez alguns alunos estão estudando esse material. Nós temos uma turma de comercialização de A a Z acontecendo agora, e eles estão aprendendo exatamente como fazer essa gestão desse mercado, desses componentes separadamente. Isso é extremamente valioso. Então, fique ligado no canal se você ainda não fez esse curso. Obviamente, eu sou suspeito, mas eu sou suspeito porque eu desenvolvi o curso que eu queria quando eu estava na lavoura, quando eu estava na capacidade de produtor e eu estava confuso sobre o que eu deveria fazer, deveria usar Chicago, não deveria, como é que funciona. Aí eu trouxe essas ferramentas de uma forma muito clara para você entender como gerir o mercado. A pauta de hoje à noite, o assunto de hoje à noite, além de tirar dúvidas, além de falar nisso, nós vamos só falar um pouquinho do andamento do plantio e um pouquinho do andamento do preço, né, de Chicago principalmente, mas também no mercado físico. Falando da questão da lavoura, a nível nacional, fim da semana passada, o Brasil estava 4% plantado, liderando isso, tem 3 estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. Paraná tinha chegado a 16%. Aí vocês vão me falar na sua região se isso é até o final da última semana, né? Está adiantado ou não no Paraná, né? Já plantaram metade, 50%? Como é que está na sua parte do Paraná? E aí a gente vai ter um relatório novamente. Segunda-feira sai o relatório, mas até o fim dessa semana nós vamos ter a atualização desse dado. E pelo que eu tenho ouvido de produtores no Paraná, tem caminhado bem. Então já superou bem esses 16%, mas vamos ver a atualização da semana que vem. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso está mais tímido, por volta acho que de 5%. E a nível nacional, como eu falei, 4%. Tem regiões, tanto mais ao sul, né, Rio Grande do Sul e mais ao sul, quanto mais ao norte, que ainda nem atrasou, não está nem na hora de plantar ainda. Né? O plantio ainda está por vir, por assim dizer. Mas nós estamos nessa parte, né? Daqui o plantio só vai acelerar e nós vamos ter esse plantio caminhando cada vez mais, e daí, juntamente com isso, a incerteza. Nos Estados Unidos, nós temos uma... perdão, deixa eu ver aqui. E também milho de primeira safra, que não é tão consequente para o mercado internacional, em termos de volumes grandes, não é tão consequente, mas para o mercado doméstico, ele traz, digamos, um refrigério, né? Ele traz uma oferta num período do ano em que o mercado está precisando de milho. Então, para o mercado doméstico, esse milho de primeira safra, em algumas regiões, ele quebra um galho tremendo e ajuda o mercado doméstico. Mas está 22% plantado o milho de primeira safra no Brasil. Isso não vai impactar muita coisa sobre níveis de preço ou direção de preço, mas pontualmente, se você está esperando a chegada desse milho de primeira safra para você quebrar o teu galho, na sua região isso pode fazer diferença. Nível internacional de preço, dificilmente. A colheita, a safra de milho nos Estados Unidos até o fim da última semana tinha chegado a 20%. Acredito que hoje, essa semana, né, até agora, deve ter passado um pouco dos 20%, mas tá aí, 1/5 da região dos Estados Unidos foi colhido. Praticamente todas as regiões estão colhendo, então tá
A safra está a todo vapor. Está na primeira metade da safra, mas está a todo vapor. Por enquanto, o clima colaborando. O prazo que, assim, a safra atrasada, a safra que desespera, é aquela... Eles querem terminar a safra antes do dia de Ação de Graças, que é na terceira semana de novembro. Então, tem chão, mas o plantio foi mais cedo, a safra está vindo mais cedo, e parece que a baixa de Chicago aconteceu em meados de agosto. Vamos ficar nessa torcida. Por enquanto, o soja e milho ainda estão seguindo com uma certa força, uma tendência de alta. Então, parece que a baixa da safra também chegou um pouco antes esse ano e parece que uma recuperação que muitas vezes nós vemos em outubro, nós começamos já a ver em setembro, e tudo indica, na minha opinião, por hora, que essa recuperação ainda deve continuar. Não estou falando de preços nas alturas, mas eu estou falando de especuladores vendidos e pouco incentivo de pressão de venda por parte de produtores, safra caminhando bem. Não quer dizer que nós não vamos ter outra rodada de pressão de venda, mas por hora não antecipo isso muito. E eu queria explicar um pouquinho de onde vem a formação de preço. Vem de compradores e vendedores. Algo que é uma parte central da minha metodologia de trabalho, é acompanhar o comportamento de compradores e vendedores. Então, o maior comprador, obviamente, de soja é a China, tá? Mas o que impacta sobre preço é quando que o comprador está comprando e quando que o comprador não está comprando, ou quando que o vendedor está vendendo, ou quando que ele não está vendendo. Então, a posição dos especuladores é o que pode trazer aqueles choques maiores. Então, tentar entender a posição dos especuladores é muito valioso, e também o papel dos produtores. Porque enquanto você pode ter compradores profissionais como os compradores para o mercado chinês, a pressão de venda ela é exercida muito pela psicologia do produtor, não um produtor, mas o agregado dos produtores. Então, você entender como que os produtores vão agir te ajuda muito a entender aonde vai ter pressão de venda. Então, vamos falar um pouquinho da psicologia do produtor norte-americano. 20% colhido. A maioria deles, provavelmente, até esse momento, já vendeu esses 20% em algum momento anterior. É raro um produtor norte-americano chegar para a safra com menos do que uns 20% vendido. Muitos chegam na safra com 50%, 60% vendido, até 70% vendido. É o que eu chamo de venda antecipada. Eu uso bastante essa linguagem. Em diferentes regiões no Brasil eles falam contrato e tal. Mas se você tem carência de banco, se você tem carência financeira, que você depende do banco, não tem capital próprio, está usando dinheiro do banco, se você não tem armazém próprio, muitas vezes você tem um maior nível de barganha sobre o teu grão antes de colher. Então, você tem a maior chance de ter um bom preço antes de você colher. Se você tem armazenagem, está com um capital mais robusto, é outra situação, tá? É outra situação. Mas se a gente for falar no produtor brasileiro mediano, tem pouca armazenagem e um caixa relativamente baixo para segurar os estoques. Então, a pressão de venda durante o período da safra, logo após o período da safra, costuma ser grande. Então, isso traz um peso de pressão de venda no Brasil. E a capacidade de você segurar esse grão até entre safra também é complicado. Então, vamos falar sobre a psicologia do produtor norte-americano. Enquanto no Brasil você tem mais ou menos 15% de capacidade estática de armazenagem dentro da fazenda, nos Estados Unidos é 60%. Então, um grande percentual da soja e do milho colhido nos Estados Unidos pode ser armazenado dentro da fazenda. Não estou nem falando, eu tenho uma cota numa cooperativa que eu deixo. Estou falando dentro da fazenda, armazém próprio. Colheu,
deixou no galpão, o galpão está, né, 50, 100 metros da casa dele, e é isso, tá lá o grão dele. Então, mais do que a metade pode ficar dentro da fazenda nos Estados Unidos. Essa diferença entre a capacidade estática de armazenagem e a produção, via de regra, os produtores norte-americanos já descobriram que eles precisam vender isso antecipado. Então, tem um termo que eu uso no Brasil que eu falo que é o volume vira-lata. É o volume que você nem pode armazenar em armazém próprio, com capital próprio, por um longo período de tempo, até entre safra, e você também não vendeu antecipado. Se não vendeu antecipado e não tem armazém próprio e capital próprio para segurar até entre safra, esse volume eu chamo de volume vira-lata. Grande parte da safra brasileira de soja troca de mãos nesse volume vira-lata. Nos Estados Unidos, esse volume vira-lata é muito menor do que no Brasil. Não estou falando que não é existente, mas é muito menor. Tem mais armazenagem e tem o hábito de vender o volume que não pode ser armazenado antecipado, porque já descobriram que isso faz sentido do ponto de vista de formação de preço. Então já virou o que no Brasil talvez hoje é uma inovação de gestão, nos Estados Unidos já é um custo de você sobreviver na atividade, certo? Então, o volume vira-lata nos Estados Unidos é muito mais baixo, esse volume de grão que precisa ser vendido na safra. Então, essa primeira rodada de safra que está chegando, esses 20%, ele resolve a questão de oferta e demanda. No caso, estava chegando os estoques próximos do fim, tem mais grão entrando. Então tá, não tem escassez de grão por aqui. Já tinha soja e milho do ano passado e está entrando mais. Grão não tem problema. Mas pressão de venda é outra coisa. Pressão de venda é em qual patamar de preço o produtor irá vender. Outro detalhe importante que é norma contratual, não é regra, não é lei, mas é muito comum, é uma prática comum, é que aqui nos Estados Unidos, se você paga os custos de recebimento do grão, então você tem duas opções. Você só entrega e vende, e aí né, eles fazem algum desconto ali de avariados, alguma coisa. Mas se você paga os custos de limpeza, armazenagem, recebimento, tudo isso, embutido nisso, eles já colocam os primeiros 3 meses, normalmente os primeiros 3 meses de aluguel de armazém. Então, é muito normal os contratos falarem, se você entregar o teu grão aqui, você pode retirar, você precisa, sem pagar armazenagem, você pode segurar até 31 de dezembro, ou até 15 de dezembro, ou até 15 de janeiro, dependendo de quando for. Mas é muito normal, aproximadamente até o fim do ano, ou a primeira semana de janeiro, você pode deixar teu grão lá sem pagar armazenagem. Então, o produtor, se ele vendeu antecipado, ele está chegando na safra com receita, certo? Chegou na safra com receita. Digamos que ele vendeu 1/3 ou 25% da safra antecipada, ele está com dinheiro disso, então ele vai entregar o grão, vai receber o grão, e aí ele tem armazenagem gratuita até o fim do ano. Ou ele vai, né, entregar o volume que ele já vendeu antecipado, fazer um caixa e colocar o resto no armazém próprio dele. A pressão de venda, às vezes tem pressão de venda depois da safra, mas se você olhar historicamente, não é que entra a safra e depois você tem a barrigada. No Brasil é um pouco assim, tá? Colheita fevereiro e março, aquela barrigada em abril. Muita pressão de venda, que é aquela, não tenho o que fazer, vou vender agora. Então, entrou a safra, aí você tem a pressão de venda. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Ele vem aqui, né? Vai ter a pressão de venda da safra, já veio. Quando está colhendo, às vezes já está na subida do outro lado. Às vezes já começou a recuperar. Então, bola de cristal não tenho, futuro eu não sei, talvez o preço, talvez essa recuperaçãozinha que a gente teve aí é só isso que a gente vai ter, mas seria muito normal você ter uma queda cedo no mercado e já trabalhar com o mercado em recuperação. Parece que é isso que está acontecendo. Milho nos Estados Unidos, a qualidade do milho é a melhor nos últimos 5 anos.
e está 20% colhido, que está bem alinhado com a média histórica até segunda-feira que vem, quando sair o relatório. Vamos ver, mas deve estar 25% a 30% colhido se eu fosse chutar. Soja, no mercado da soja, a condição da soja norte-americana, ela está melhor do que os 23, 22, 21, está similar a 20. 2020 não foi um ano péssimo para a soja, em termos de produção, produtividade. Ele teve o dano do Rachel, que chegou tarde, e teve aquele choque de demanda da China, mas não foi. Então, assim, eu diria que a condição da soja dos Estados Unidos foi sofrida os últimos 3 anos, esse ano, digamos que está mediano. Não é aquela baita safra, mas é mediano, e está mais ou menos 30% colhido. Estou falando mais ou menos porque já estava quase, estava próximo um pouquinho, mas estava mais que 20 no começo dessa semana e continuou colhendo, o clima continua ajudando. Então, números arredondados, milho 20% colhido, soja 30% colhido, e vai caminhar mais. Então, eu acho que a gente deve estar se aproximando dos 40% colhido na soja no começo da semana que vem, se aproximando dos 30% colhido no milho no começo da semana que vem. Mas vamos acompanhar, ter o número oficial. Preço, como eu falei, eu acredito que muito provavelmente está em processo de recuperação. A movimentação, né, dessa quinta, né, soja subiu. Teve o relatório de estoques no final de setembro, na segunda-feira. Foi padrão para os estoques de soja, mas os estoques de milho eram mais baixos do que esperado. Milho negociou de segunda-feira para cá, milho negociou com mais força, soja tentou subir, já começou a cair. Para mim, quinta e sexta não vão direcionar a tendência muito, mas se a gente consegue ficar acima da média móvel de 20 dias, entrando no começo da semana que vem, para mim segue esse mercado de Chicago recuperando. O principal fator que tem ferido o preço no Brasil da soja é o câmbio, mas o câmbio também não tem caído mais. Ele caiu, está achando uma estabilidade, e aí ou ele vai cair ou ele vai para cima, mas está estável. E entre agora e fim do ano, eu acho muito possível, talvez até provável, que nós vamos ter mais um fôlego de câmbio. Então, se Chicago está em recuperação, o prêmio está estável, o plantio no Brasil está em 4%, o prêmio não deve cair tão rápido, e o câmbio nos der mais uma ajuda, a gente ainda está na temporada de venda, e para mim eu ainda acredito que a soja pode trazer mais oportunidades, mas o segredo é você saber quanto vender nessas oportunidades para você chegar bem na próxima safra de soja. O conteúdo era esse. Eu acho que nós temos algumas perguntas, então vamos colocar o Tira Dúvidas, passar para a parte de tirar dúvidas. E não deixe de seguir o canal, comentar, e também lembrando de falar como é que está o plantio na sua região, né? Estão plantando soja, ou o plantio de soja vai começar mais para frente, mas já estão plantando milho de primeira safra. Essas informações são valiosas. Só coloque a cidade e o estado para a gente poder localizar. Ou, né, o sul do Rio Grande do Sul, o oeste do Paraná, né, o norte de Goiás, enfim. Coloca alguma região que a gente pode ter uma noção da onde que está geograficamente essa situação. Meu amigo, como eu faço hedge, travamento, etc., plantando 20 hectares? Para mim, operar em bolsa precisa de, no mínimo, 200 contos? Primeiramente, o tamanho do contrato para você... O tamanho do contrato para você operar na B3 é 450 450 sacas. Então, não sei de onde que está tirando esses 200 conto. O contrato é pequeno. Justamente, em grande parte que eles levaram, que o contrato mínimo de Chicago é 5.000 bushels, mas eles levaram um contrato mini para o Brasil. Então, o melhor caminho vai ser achar uma forma de você fazer pela B3 mesmo, nessa escala, porque você tem acesso ao contrato mini. Eu acho que isso é o melhor norte para você ter acesso. Algumas 20 hectares, talvez em algumas ferramentas de trading ou de banco, realmente por essa escala, talvez vai ser de difícil acesso, mas conta de hedge,
me surpreenderia de ter um fator limitante, e os 200 conto, não sei de onde está saindo esse número. Tenho minhas dúvidas, eu acredito que é possível com bem, com bem menos. Você vai ter que ter o valor dos contratos, apropriado para o contrato, e avaliar os riscos e tudo isso. Eu não faço corretagem na B3, então tem que saber dos riscos de mercado, mas por isso que você tem que correr atrás de uma corretora que pode te atender e te deixar claro de todos esses, todos os detalhes. Então, não estou dando recomendação aqui avulsa, mas esse fator limitante de acesso aí, não vejo esse fator, não. O tamanho do contrato é 450 sacas, salvo engano, e você vai produzir mais do que isso em 20 hectares. O produtor é muito dependente de créditos bancários e armazenagem em silos de multinacionais. Não sei se isso é uma pergunta ou um comentário. Para mim, essa situação é um pouco da galinha e do ovo. O que eu quero dizer com isso? Eu falo muito na comercialização sobre o poder de barganha. Então, eu falei no vídeo, estava falando sobre, né, falei anteriormente, estava falando sobre o volume vira-lata. Vamos pensar sobre poder de barganha. Você chega na safra, você não tem armazém próprio e você tem dívida para pagar no banco. Qual poder de barganha você tem? Você vai para a multinacional, você vai falar: ei, você pode comprar o meu grão? Você vai para a cooperativa, você pode comprar o meu grão? Faz esse favor para mim. Ah, eu posso, sem problema nenhum, mas o melhor que eu posso fazer, aquele famoso preço de balcão, porque você não tem poder de barganha. E aí você fala: não, eu não gostei do preço, então vou esperar. O Arão falou que a temporada de compra é na entre safra, vou esperar. Mas como é que você vai esperar se você está dependente da linha de crédito? Pode ser que você precise quitar o banco para você renovar a tua limite de crédito, para você fazer a safra do próximo ano, para você poder pagar o banco no próximo ano. Então você tem que... E aí você vai se afundando, muitas vezes, em situação cada vez pior de comercialização, porque você não tem capital próprio, você não tem a questão de armazéns. Mas a mentalidade, para mim, da galinha e do ovo que eu falo tem quem fala: eu estou numa situação difícil e por isso eu não vou fazer nada, então a minha situação fica difícil, então não vou fazer nada, então é difícil, e daí fica nesse vitimismo, né? Eu não consigo porque eu não consegui, mais ou menos assim. Mas tem uma outra forma, uma outra abordagem para você tratar isso, que é falar: tá, eu estou numa posição difícil, como é que eu posso, dentro da minha capacidade limitada de poder de barganha, como é que eu posso melhorar a minha situação? Primeiro ponto que eu falaria em relação ao armazém. Eu preciso construir um armazém para eu ter poder de barganha. Não. O que você precisa fazer é você precisa saber exatamente o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Então, antes de você colher o grão, o comprador, a cooperativa multinacional, eles estão falando: poxa, será que ele vai entregar aqui? Eu queria muito que ele entregasse aqui. Seria muito bacana ele entregar aqui. Como é que eu faço para ele entregar aqui? Mas eu não posso deixar ele saber que eu quero. Como é que eu faço para receber o grão desse cidadão? Depois que você entregou, falam: tá, eu vou pagar o preço, quando eu quiser, eu compro dele. Assim que você entregar o grão, você perdeu o poder de barganha. Então, é impossível esse volume vira-lata, se você não tem armazenagem, é impossível esse volume vira-lata ser zero. Porque você não sabe exatamente o que você vai colher e não é prudente você vender mais, né, vender 30% a mais do que você pretende colher para você garantir, porque aí você vai ter que ir do teu vizinho e comprar esse grão para preencher contrato. E aí é toda uma outra... A não ser que você quer entrar num outro mundo de grãos, aí você está se tornando, né? Aí você está numa situação que é complicada, certo? Então, provavelmente você vai fazer uma venda antecipada tímida, mas você tem que pensar
qual que é o máximo que eu posso vender com o máximo poder de barganha de forma cautelosa, prudente, para eu chegar na safra com receita, com um preço que me atende, com poder de barganha, para eu chegar bem na safra. Quem eu estava falando do produtor norte-americano, que ele já vendeu antecipado e pode armazenar o resto, ou vendeu antecipado e pode segurar e já vai ter caixa para esperar até o fim do ano. Como é que você pode chegar na safra folgado, está colhendo e não está preocupado em pagar as contas da safra? Como é que você faz isso? E a forma mais natural é com vendas antecipadas, você negociando antes de colher. Então, esse é o primeiro ponto. Se você depende de armazenagem de cooperativa ou de trading, depende de financiamento, de banco ou outra instituição, provavelmente você vai ter que ter um perfil de comercialização que envolve mais vendas antecipadas. Isso provavelmente vai ser a estratégia que vai fazer mais sentido para a sua operação. Aí você vai vender o que você consegue antecipado. Chegou na safra, você está com um monte de capital empatado, porque você está com todo o seu inventário de grãos e você está com pouco poder de barganha. Eu estou falando daquele remanescente, daquele resto, daquele extra, né? Que você não vendeu antecipado por motivo de prudência mesmo, para não vender demais, só que você agora está armazenando o teu grão ali na mão da trade, né, da cooperativa, aí você caiu no preço balcão. Preço balcão, você não tem poder de barganha, o seu capital está empatado, você não está recebendo juros do teu capital que está empatado e provavelmente você está pagando a armazenagem. Então, você está pagando a armazenagem para deixar de receber renda de juros, para pagar juros no banco, para você não ter poder de barganha. Isso é uma situação ruim, é uma situação que não faz sentido. Se você tem poder de barganha, você vai ver, se você esperar até entre safra, esse basis vai aumentar. Até certo ponto, às vezes acontece com o mercado, o preço balcão. Mas é muito tímido a recuperação do mercado balcão, é muito tímido. Muitas vezes é melhor você falar, tá, eu abri mão ali do basis, da safra, o melhor que eu vou fazer nesse extra vai ser aceitar esse basis da safra, que não é bom, mas eu já sabia disso de antemão. Eu vou abrir mão disso, vou fazer a minha venda, vou receber o capital, parar de pagar armazenagem, e aí você ter algum tipo de proteção de preço que permite você participar de uma eventual alta em Chicago. E aí você vai pegar uma pequena fração do dinheiro para você ter uma participação de alta, mas financeiramente você já levou o dinheiro para o teu banco, você já parou de pagar armazenagem, e você tem que montar as suas estratégias nesse sentido. Então, não é o que eu deveria fazer. Deveria comprar call, deveria comprar put, deveria fazer futuros, deveria vender sem... Você tem que entender como o mercado funciona, você tem que entender as características do mercado, características dos vendedores, características dos compradores. O maior produtor de soja do mundo é pequeno dentro do universo da soja. Ninguém consegue individualmente mexer no mercado de soja só por conta própria. Assim, é o comportamento natural dos produtores, o comportamento mediano que mexe no mercado. Então, você tem que se colocar de uma forma diferente. Você tem que reconhecer o teu espaço dentro desse mercado, reconhecer as ferramentas à disposição e se diferenciar na boa comercialização. E é possível. Então, assim, puxando o peixe para o meu lado, se inscreva no canal, participe disso, fique atento para você não ficar de fora da próxima turma. E eu vou te ensinar a dominar as estratégias de comercialização para saber o momento certo de compra e venda de grãos. Temos mais alguma pergunta? O dia que o produtor brasileiro conseguir estocar sua safra, as coisas vão mudar para o restante do mundo. Verdade, verdade. Mas não precisaria nem estocar toda a safra, mas tem um fundo de verdade. Para mim, o dia que o produtor brasileiro descobrir como não vender o volume vira-lata,
eu falaria dessa forma. O dia que o produtor brasileiro não depender de vender volume vira-lata, aí as coisas vão mexer em todo mundo. Porque aí você não vai ter aquela barrigada cruel da safra que tira a mão, que arranca a mão do produtor brasileiro a preço de descontado. Para mim, seria um assalto à mão armada se não fosse pelo fato que o produtor brasileiro poderia mudar isso simplesmente melhorando a tomada de decisão. Mas o preço que a soja brasileira troca de mãos na safra é completamente fora de tudo. Se você é um comprador do mundo, é muito simples. É só você esperar a safra brasileira e comprar soja do Brasil. Porque vai ter produtor lá que não se programou bem, que está tendo que vender no desespero. E você vai conseguir soja barata. É muito simples. Se você é um comprador de grãos, é muito simples. Agora, a tristeza disso é que isso é a custo do produtor brasileiro. O produtor brasileiro que está entregando esse grão. E não é necessário. Então, aí eu concordo. Mas pode ser com vendas antecipadas e armazenando o resto. Aí sim. Aí todo mundo do mundo vai ter que chegar no Brasil e falar: não queria essa soja, eu queria barata, cadê aquela soja barata de antigamente? Aí o produtor brasileiro não tem mais. Vocês são compradores profissionais, mas hoje eu sou um vendedor profissional. Você vai ter que me tratar, você vai ter que me tratar direito, você vai ter que me tratar com respeito. Então, essa coisa de arrancar a soja na minha mão parou, né? Eu vou conseguir um preço justo pelo meu grão. Problema e o preço dos insumos. Tem algum jeito de não perder tanto com o insumo alto? O mercado de insumos é um outro complicador que é bem difícil de administrar. Agora, para mim, tem que se profissionalizar na gestão de custos, com certeza. Os produtores que são competitivos no longo prazo, eles são profissionais na gestão de custo, e isso é importante. O meu foco e o foco do meu trabalho não é na gestão de custos. Para mim, deixe o produtor administrar os seus próprios custos e se quiser alguma consultoria de gestão de custos, tudo bem. Mas muitos dos custos são, às vezes, uma decisão impulsiva de comprar um maquinário que não precisava ou de comprar uma propriedade na euforia. Às vezes, esses são os custos mais proibitivos. Nem sempre, mas às vezes esses são os custos que mais apertam. E aí, se você falar para o produtor, o problema é esse custo, ele fala, mas eu queria, né? Eu estava esperando 20 anos aquela fazenda via venda, eu tinha que aproveitar. Mas eu trabalhei muitos anos em trator pior, eu estava na hora de melhorar, né? Então, tudo bem. Mas eu não entro na parte de gestão de custos, né? Para mim, o segredo que é a área da fazenda onde o menor esforço pode fazer a maior diferença é na gestão da receita. Né? O produtor aprender a gerir a receita e deixar uma receita bem patrocinada, uma receita bem gerida, patrocinar os custos da fazenda. E aí, o que é formidável na gestão é quando o produtor tem disciplina nos custos e os custos são o mais enxuto possível, casado com uma gestão de receita que está levando essa receita da melhor forma possível, né? Batendo caixa, os custos e o mercado. Aí você gerindo a receita apropriadamente, que é o foco do meu trabalho, e aí você sendo enxuto nos custos, aí que você começa a criar aquela sinergia de lucro crescente, né? De margens extremamente saudáveis. Não sei se temos... Isso é péssimo. Vende antecipado, vende o que você não tem. Olha, se por algum motivo, né, por algum motivo você acredita que se você não está segurando o grão na sua mão, é errado você vender, aí eu não tenho o que eu posso falar por você, ou assim, se você já está convencido disso,
Então, tudo bem, né? Vai ser um ponto que a gente discorda. Em relação a níveis de preço, essas vendas antecipadas se tornaram normais, não estou falando 100% da safra, mas nos Estados Unidos elas se tornaram normais, completamente normais, porque você não quer ter volume vira-lata. E no Brasil, se você olhar os resultados de preço e folga financeira, né, os resultados sobre a receita que a venda antecipada traz, também é inegável que é uma ferramenta valiosíssima para o produtor brasileiro. Valiosíssima para o produtor brasileiro. Então, do meu ponto de vista, o meu papel é ajudar o produtor a ganhar do caixa, dos custos e do mercado. E você falar que você não vai vender antecipado, a não ser que você tenha capacidade estática de armazenagem para 100% da sua produção e você tem capacidade financeira para segurar 100% da produção, pelo menos uns 6 meses, pelo menos uns 4 meses depois da safra, a não ser que você tenha 100% de capacidade estática de armazenagem e folga de caixa, para você não precisar vender 1 grão ou armazenar 1 grão em terceiros por uns 4 a 5 meses depois da safra. E mesmo assim, a venda antecipada provavelmente é uma ferramenta extremamente útil para você usar na comercialização. Não estou falando de vender 100%, não estou falando de imprudência, de irresponsabilidade, de fazer contrato que você não vai honrar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, pegue a sua produtividade mínima dos últimos 5 anos. Se é 0, talvez você não deveria vender antecipado. Talvez você está numa região com alta probabilidade de você não colher. Mas não consigo lembrar uma vez que um produtor colheu 0. Então, pegue a tua produtividade mínima dos últimos 5 anos e vamos balizar quanto que você pode vender antecipado por essa produtividade. E aí, não quer dizer que tem que vender isso antecipado, mas vamos começar a ter isso como um norte. Isso é prudente. Se eu tiver pior safra, né, uma safra tão ruim quanto dos últimos 5 anos, aí eu não quero estar vendendo além desse ponto. Tudo bem, ali eu concordo. Aí a gente pode negociar ou trabalhar alguma coisa. Fora isso, para mim eu acho que nós temos objetivos diferentes. Se o teu objetivo é não vender antecipado, mas o meu objetivo é ajudar o produtor a ganhar do custo, do caixa e do mercado. Então, para eu fazer o meu objetivo, que é ajudar o produtor a gerir bem a receita, a venda antecipada é uma ferramenta valiosíssima. Se o teu objetivo é não vender antecipado, eu não vou mudar a sua opinião, porque nós temos objetivo diferente. Temos mais alguma pergunta ou chegou ao fim? Perfeito. Não deixe de deixar os seus comentários ali, como é que está cidade, estado, ou região, estado, e como é que está a lavoura no seu lugar. E nos vemos na próxima.